O grande desafio atual no campo das políticas públicas, com esta valorização do controle, é evitar o predomínio do subjetivismo do controlador. Neste campo, quais foram as primeiras cogitações da academia, né, sobre como aperfeiçoar esse processo de construção e implementação de políticas públicas? Uma primeira cogitação foi a valorização do papel do legislador, né? A academia dizia, não, o legislador é quem nos auxiliará na construção e implementação das políticas públicas. Isso muito inspirado pelo constitucionalismo dirigente, que foi o que orientou inicialmente a elaboração da nossa própria Carta de 88, e também por uma espécie de um inebriamento democrático que a gente vivia por ocasião da elaboração da Constituição de 88, o Brasil reencontrado com o legislativo como a casa da representação. Então, num primeiro momento, vamos valorizar o legislador. O legislador construirá as políticas públicas, nos dará o caminho para essa transformação que a Constituição pretende. Num segundo momento, também no campo acadêmico, né, da reflexão acadêmica, a gente teve a valorização da participação. Olha, participação é um componente importantíssimo na construção e implementação das políticas públicas. Também isso tem a sua explicação histórica, porque se o momento era um momento de consolidação da democratização, já o nosso professor Canottilli nos ensina que o princípio democrático tem a dimensão representativa, mas também tem a dimensão participativa. Então, se a ideia era consolidar a democracia, era preciso investir na representação, compromisso, valorização do legislador, mas também era preciso investir na participação. Finalmente, um terceiro momento que essa problemática veio encontrar na academia foi o momento da valorização do controle, né? Controle na omissão, quando não houvesse política pública nenhuma em andamento, o que é muito raro, né? E controle da inadequação, inclusive o controle judicial. O grande desafio atual no campo das políticas públicas, com esta valorização do controle, é evitar o predomínio do subjetivismo do controlador. Seja ele quem for. Seja o controlador o juiz, o membro do Tribunal de Contas, ou a estrutura da sociedade civil. Este é o grande desafio que hoje se põe. Eu tenho avançado nesse tema, investigando, refletindo um pouco sobre a formulação da escolha pública, a formulação desta escolha estratégica, né, deste plano de ação estatal, que levará a um resultado constitucionalmente desejado, né? Tenho me dedicado a essa reflexão para identificar elementos que me parecem indispensáveis à escolha pública. Tudo isso para que o exercício do controle se dê não a partir do juízo subjetivo do controlador, mas a partir de uma matriz procedimentalmente adequada de construção dessas escolhas públicas que a gente traduz ordinariamente como políticas públicas. E aí, como o tempo é inclemente, digo já alguns elementos que a minha reflexão mais atual está sugerindo sejam indispensáveis para esse processo de construção das escolhas públicas. E aí, portanto, esses elementos fornecerão a matriz objetiva para o controle de políticas públicas. Primeiro elemento elemento indispensável, me parece ser o diálogo com a dimensão fática do fenômeno respondido pela política pública em construção. Ações estratégicas, planejamento de atuação da administração pública não se constrói a partir do nada. É preciso que a administração tenha mapeado o problema, né? E, portanto, há uma dimensão fática que precisa ser respondida por aquela política pública. De modo que este é um elemento que me parece absolutamente inafastável quando você pensa no processo de formulação de uma escolha pública. O segundo elemento que creio inafastável também é um diálogo que a administração é de empreender com as iniciativas anteriores. Nesta mesma matéria. Então, se existia uma política pública em andamento ou já concluída no tratamento deste mesmo problema e a administração vai mantê-la, mudá-la, adaptá-la, jogá-la no lixo, seja o que for que a administração escolha fazer,
é preciso que ela o faça num diálogo com a estratégia que ela anteriormente utilizava, em atenção ao dever de congruência. Olha, vou deixar de usar essa estratégia e passar a usar uma estratégia nova porque identifiquei esses problemas, né? É preciso que a administração seja capaz de justificar as suas diversas escolhas, justificar, inclusive, a desistência de escolhas anteriores. E o terceiro componente que me parece indispensável para um processo de construção e implementação de políticas públicas é o necessário diálogo com a dimensão orçamentária daquele programa de ação estatal que está sendo construído. Quer dizer, não é possível você formular uma estratégia tecnicamente belíssima, super desenvolvida, super adequada, sem cogitar da existência de suporte de financiamento desta mesma estratégia. Portanto, já sugiro esses 3 elementos como elementos indispensáveis e que deveriam ser perquiridos quando o agente controlador se aproxima de qualquer política pública. Existe diálogo com a dimensão fática do fenômeno respondido pela política pública, existe diálogo com as iniciativas anteriores, existe diálogo com a dimensão orçamentária, né? E, por derradeiro, né, para agora instrumentalizar um dever de transparência e accountability que também se põe à administração, acho que o último elemento indispensável, que os poucos minutos que me restam permite declinar, é a enunciação de metas e indicadores de desempenho. Vejam, amigos, que esses elementos podem se combinar e eles sugerem e encontram desdobramentos e enlaces, né? Falava eu de um dever de congruência entre as políticas públicas. É possível a gente extrapolar e pensar num dever de congruência entre os indicadores de desempenho e as metas, né? Se a minha meta antes era essa, por que diminuiu? Por que aumentou? Também isto estará sujeito a um dever interno de congruência. Finalizando, amigos, em homenagem e respeito ao tempo dos demais colegas que vão intervir, né? A ideia final é que políticas públicas são o terreno da dinâmica. Escolhas públicas acontecem neste terreno da dinâmica. E recepcionar essa metamorfose ambulante, essa metamorfose permanente, é um tremendo desafio para o direito. Mas em relação a isto, eu quero me valer de uma frase que nos falou a professora Regina Ferrari ontem na abertura do nosso evento, onde ela dizia que a melhor qualidade dela foi confiar em si mesma. E aí quero parafrasear e dizer que a melhor qualidade do direito administrativo há de ser confiar em si mesmo e saber que ele será capaz de oferecer as soluções para esses problemas tão complexos. Muito obrigada. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.